A gente fazia uma piada na Copa de 94 imitando o Galvão assim, sai que é sua Tafarel, gol. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou Angélica Uegima. Eu sou o Michael Oliveira. E eu sou Renato da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. O negócio tá tão feio que o povo não quer nem mandar áudio mais. Caralho, numa boa, já começou a dar desculpa pro Neymar estar mal. Ah, palhaçada do cacete. Se preocupa não, daqui 4 anos tem de novo. É, galera, não deu, é isso aí. Daqui 4 anos tem mais. Bola pra frente. E fazer o que, né? Vamos aguentar aí agora. Mas valeu, foi um jogão. O Bélgica jogou bem, mereceu. Mandar meu primeiro áudio aqui. O Brasil perdeu de 2-0 e a gente é obrigado a ver a propaganda do Marco Luque todo felizão fazendo churrasco. Olha, gente, mas sendo fria, assim, tá? Racional. Desse jeito, não vai ter condição de passar pela França. Não vai. De jeito nenhum. Daí é melhor parar aqui mesmo. Eu acho, porque, nossa... Semifinal com a França, gente. Não vai ter condição. Olha bem o que é que tá acontecendo em campo com esses caras hoje. Não tem. E mais, Michael, eu acho o seguinte. Na minha opinião, o Tite errou. Porque é o seguinte, o Douglas Costa só ficou 100% no último jogo. Então, se ele tivesse tido... se o Tite tivesse substituído o Douglas Costa antes, o próprio Renato Augusto... E montado uma equipe sem gente quebrada, porque o Marcelo no fim do jogo já estava quebrado. O Marcelo no fim do jogo já não estava mais aguentando correr pela lateral esquerda, porque dependeu dele. Porque pelo lado direito, a jogada que estava crescendo em cima do Fagner não estava crescendo mais. Então assim, errou lá na preparação quando insistiu com jogadores que estavam quebrados e esses jogadores não chegaram 100%. Nessa Copa, né, nós tivemos a estreia do VAR numa Copa do Mundo. Ele tinha sido testado na Copa das Confederações. Para vocês aí, qual que é o saldo do VAR? É positivo? É negativo? Contribuiu? Atrapalhou? O que aconteceu aí para vocês? Olha, na minha opinião, o VAR chegou para ficar. Por mim, fico. É que foi a primeira, assim, um torneio como esse e tal. Então teve aí umas coisas, algumas polêmicas ao redor. Mas para mim, que ele tenha vindo para ficar. A gente esperava isso há um certo tempo, né? Em outras situações, por que não tem como o juiz ver o replay e tal? Então, claro, vai ter alguns acertos para fazer, mas para mim ele veio para ficar assim. Eu até, isso que a Angélica falou, que eu lembro muito bem ali da época de 2004 pra frente, né? Alguns amistosos aqui no Brasil, tinha aqueles amistosos de final de ano, aí tinha uma TV no campo, e o pessoal olhou ali pra ver, só que não tinha a regra era muito mais ampla para o uso dela, e aí teve uma polêmica, o pessoal foi lá, olhou, perderam um tempão, aí saíram vibrando. Eu lembro do Renato Maurício Prado criticando, tirando sarro dessa tecnologia, mas o esporte, o futebol como esporte, ele tá precisando disso, e o legal, igual eu falei no remix ali de futebol, é que isso dá uma limada naquela galera que ficava com aquele discurso, né? Porque vai acabar a discussão do VAR, né? Osmar de Oliveira, que faleceu, Fernando Mamado Vanucci, que agora virou apresentador de internet. Esses caras, eles falavam isso. Eu lembro bem que eu era viciado em futebol naquela época, eu assistia esses programas. Então já deu uma avançada absurda na Copa de 2014, né? Para ver se a bola entrou ou não entrou, a tecnologia, né?
E agora, com o árbitro de vídeo, o saldo é mais que positivo. O esporte não vai ficar menos emocionante por conta disso. Assim como basquete, tênis, vôlei e tantos outros. O tempo que toma do jogo, ele é curto. Ele só é maior dependendo da escala, mas aí é questão de tempo, porque é questão de costume, de hábito, porque na final o juiz ele tava visivelmente assim, cara, eu não tô acreditando que está acontecendo comigo, tanto que ele até voltou para rever o lance, né? Mas, assim, em questão de lances objetivos, ele tá mais do que aprovado. O problema é o subjetivo, né? Porque a regra, ela foi tanto quanto restrita ao uso do VAR, né? Então, muita coisa ficava na mão do juiz e o VAR poderia ser utilizado. Talvez aí, para isso não ter acontecido, ele pudesse ter sido testado mais antes. Mas faz parte. É questão de ajuste que qualquer inovação vai trazer. Tá mais do que aprovado. Eu gostei das polêmicas com o Galvão. O Galvão virou uma relação de amor e ódio com o VAR, né? No jogo que o Brasil foi eliminado, ele soltou Pipoco! O Galvão é muito bom. Acho que o Galvão tava se divertindo também nessa Copa, não tava? Eu acho que já deve ser a última. A gente vai ter que falar do Galvão depois, mas assim, o VAR, mais do que aprovado, a tecnologia é muito bem-vinda ao futebol. Uma coisa que eu queria ter falado, isso ajudou demais na questão dos escanteios, da bola parada, porque não tem diminuiu muito aquele agarra-agarra, aquela coisa que existia antes, entendeu? Então, e saiu muito gol, né, de bola parada. Acho que foi 60 gols de bola parada. Isso, o esporte ele vai ficando mais profissional, assim, e nos últimos jogos você via que a decisão do juiz ela era soberana. O pessoal não ia fazer rodinha pra reclamar. Se não tem VAR, ia virar um inferno aquilo ali. Então o esporte tá se caminhando pra uma profissionalização que é muito bem-vinda, senhor Fernando Vanucci Mamado. Olha, campeão. Não, então só antes da Renata falar, vou dar meu parecer, que ela quer ficar por último. Eu também achei muito bom o saldo. Acho que foi cronometrado o tempo que ficou parado o jogo naquele pênalti. Eu acho que foi questão de 1 minuto, 1 minuto e meio, coisa assim, na final. Então tivemos um aumento de pênaltis, isso ficou claro também. E eu acho que quando o pessoal acostumar mais, souber que não tem como, né, discutir com o VAR, vão diminuir também os pênaltis. E assim também acho que a questão do gol de bola parada, né, de escanteio ou de falta, que cruzamento na área, aumentou muito por causa disso, e a tendência é aumentar também, e isso é bom. Acho que toda tecnologia é bem-vinda, tem que acontecer, acho que tem que ser melhorado, com certeza. O problema da regra do futebol é que tem muita interpretação. Então aquele pênalti mesmo, pra mim não foi pênalti, mas dizem que foi determinação da FIFA, que bola bateu na mão dentro da área pênalti, então o juiz teve que dar pênalti, né? Mas é interpretativo, então com VAR ou sem VAR não tem o que fazer, vai da vontade do juiz. Ele deu, pronto, acabou. E uma coisa que me chamou muita atenção é o vício do jogador de reclamar. Porque mesmo tendo o VAR, alguns ainda, né, foram reclamar e o juiz falava com ele, fui lá, cara, não tenho o que reclamar. Mas diminuiu, né? Tu foi ver que foi diminuindo, né? Foi diminuindo durante mas a ainda Copa. Tem aquele resquício, né, do vício, assim, aquele instinto de dar uma reclamada, sim. Ainda permaneceu. Não, é que eu ia falar, era só uma piada, porque tu falou que a regra no futebol ela é interpretativa. Eu lembro de uma transmissão do Galvão com o Arnaldo. Aí ele, e aí, Arnaldo? Aí o Arnaldo, a regra é clara, mas é complicada nesse aspecto ali. Aí o Galvão, depois que ele terminou, a regra é clara, mas é sempre complicado. Pois é. Cara, a minha palavra pro VAR é antecipação. Sabe aqueles momentos em que você tá se pegando com uma pessoa, tá nas carícias preliminares e fica pensando, vai rolar ou não vai rolar, vai rolar ou não vai rolar. Aí rola o VAR e, mano, você tem certeza, vou transar, velho, vou ter que broxar. Isso é o VAR pra mim, cara. Sensacional o VAR, amei. Eu ficava louca esperando
Muito bom. Dá uma emoção, né? Uma emoção diferente no jogo, mas dá. Trouxe alegria de novo, sabe? Trouxe uma alegria pro negócio. Você fica assim, e aí, vai rolar? Não. Ai, meu Deus. Aí o cara vem e... Caraca, vai rolar! O pênalti ficou muito mais legal depois do VAR. Foi. Não, e tem que citar o Galvão de novo, né? Porque como a regra era muito restrita pro uso do VAR, aí tinha momentos que ele perguntava, ô Arnaldo, mas não pode usar o VAR nisso aí? Daí o Arnaldo, não, porque é restrito, eu sei que... Aí o Galvão, é uma bagunça isso aí. Mas uma coisa do VAR também que eu achei interessante é que eu tava torcendo mais pela seleção brasileira, né? Torcida mesmo era pela seleção brasileira. As outras eu tava acompanhando e você escolhe ali um ou outro pra torcer, mas não é aquela coisa, perdeu, eu fiquei chateado, longe disso. E quando teve aquele pênalti no Neymar, né, que o juiz olhou o VAR e não deu, a gente, tipo, ficou assim, né, pô... Não, lá ele nem chegou a olhar, né? Os caras só falaram que não foi pênalti, ou coisa assim. Mas a gente ficou, pô, não é sacanagem e tal. Não deu pênalti. Agora, o da Croácia, eu já fiquei, sabe? Aquela coisa, na hora que o juiz foi olhar, eu falei, ih, vai dar o pênalti. Eu tava torcendo a Croácia na final. Falei assim, ih, vai dar o pênalti, já era. Então tem essa coisa também, quando é a favor da gente é de um jeito, quando é contra a gente fica de outro jeito, né? Não, essa sensação de carícia preliminar eu tive com todos os VARs, todos. Eu ficava, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, era muito emocionante pra mim, foi muito emocionante. Renata, daí narra alguns outros detalhes a mais pra mim, vice? Ó, Bruno, não fica bravo não, tá? Mas os caras estão do outro lado da tela, do outro lado do mundo. Tá, é só pra gente se divertir, né? Coisa bonita. Vocês sabem como é, né, gente? Por favor, se o jogo fosse feminino, a gente entenderia. Não é, Renata? Não, então, vamos começar então, amiga. Para você, diretamente para o seu ouvido, a Bélgica tá mandando muito bem em campo e na torcida, sabe? Nesse aspecto. E também do outro lado tem uns morenos que, né, vamos combinar. Então, tá complicado o jogo. Então, da parte técnica não tem muitos comentários não, mas a parte estética é que é bom quando tem um time bom, porque geralmente a torcida é boa também, então vai tudo junto. Então, é uma pena, não vou conseguir ver Tunísia, entendeu? Tunísia, é Inglaterra, né? Pô, esse grupo europeu, o germânico, o bretão, o britânico, eles são bonitos também, né? Tanto os homens quanto as mulheres e tal. Vou perder tudo isso, né? São duas estéticas tão diferentes, né? Que vale muito a pena ver. Vou perder, mas eu conto com a narração. Bom, por outro lado, amanhã eu vou poder ver o Salah. Já que eu fiz a troca de segunda com terça, amanhã eu consigo ver jogo do Egito. O Salah tá no banco, né? Tava no banco no primeiro jogo. Mas, quem sabe amanhã eu não consiga ver uns relances de banco, né? Umas coisas assim. Então, gol da Tunísia, pênalti, ferrou meu bolão. De fato, os jogadores da Tunísia, em termos estéticos, estão dando um baile nos jogadores da Inglaterra. Até porque eu não sei de onde você tirou que na Inglaterra tem homem bonito, né? Na Várzea, aqui no Rio de Janeiro, tem tudo igual a eles. E os homens da Tunísia são tudo grandão, tudo forte. Umas caras de... Não tem essas caras de boneco, não. Tem cara de homem. Maneiro. E agora tá 1-1 o jogo. Por causa do pênalti. Você perguntou como é que o goleiro perdeu. Como é que perdeu o goleiro, né? Ele deslocou o ombro. Sozinho. Aparentemente sozinho. Deu uma esticada a mais e estrupiou. Vamos lá. Do que eu consegui ver aqui. Sassi, número 13, tá jogando? Nossa, tudo umas caras de pirraio, velho, que dá até vergonha comentar. Acho que dava pra ser meu filho já. Mas, coisinha bonitinha. Então eu vou aqui me manifestar, que é o seguinte. Tá uma zorra isso aí, tá entendendo? O papo de calçada virou o quê? Papo de calcinha, né? Só a dona Angélica e dona Renata Scarlatti aí falando dos homens aí, né? Se ainda tivesse
uma Copa do Mundo mista, ou uma Copa do Mundo feminina passando no canal aberto, porque eu só tenho canal aberto aqui em casa, não digo nada. Mas aí fica aí vou eu dizer, realmente, este menino da Inglaterra é um moço muito bonitinho mesmo. Para onde vai a minha credibilidade? Então, aproveitando pra você ver como é que a coisa é dinâmica, aproveitando que estão falando aí de carícias preliminares, pode aproveitar o gancho aí pra falar dos musos da Copa, então. Eu só tenho uma ressalva. No podcast proibido, que um dia vai sair, eu manifestei a minha falta de compreensão de como as mulheres achavam o Domingos Montagnier naquela novela Acordar e Cantado bonito. E isso vale... que eu não consigo entender como que a Angélica consegue achar o Salah bonito. Ele parece aquele cara do Morre Diabo. Ah, para, Michael! Pô, o Salah é muito bonito. É que aquilo que eu falei lá vai aparecer nesses áudios, provavelmente, que o Guilherme e o Bruno selecionaram. Mas eu gosto muito dessa beleza moura mesmo, assim, essa beleza que remete à galera do deserto, aqueles povos nômades, o pessoal do norte da Você que tá ouvindo, jogue no Google Morre Diabo. Feio, e depois o Salah não é, da querido. foto do Salah. Mas então, já que nós temos essa oportunidade, porque musa da Copa nós não tivemos. Olha só, pode parar. A musa da Copa é a presidente da Croácia. O mundo parou pra ver a presidente da Croácia. É? Ah, então... Até de biquíni eu recebi foto dela, véi. Caramba, eu tô muito por fora das redes sociais aí, do envolvimento com a Copa. Mas acontece que no grupo não teve musa da Copa, entendeu, Renata? No grupo a gente tem. Você elegeu um muso da Copa, eu elegi um. E os meninos não falaram nada. Eu acho que eles ficaram com medo que as esposas estão todas no... Todo mundo saiu botando esposa no negócio e ficou com medo de apanhar em casa. Que nada. Mas assim, então, explica pra gente, vocês duas, e já comentem aí também os musos da Copa, aqueles que chamaram mais atenção. Qual que é a questão do padrão de beleza que é nós, igual o Michael comentou aí, que não entende, né? Dá um esclarecimento pra gente aí, como funciona isso. Eu vou deixar a Angélica falar, porque ela é muito melhor nisso que eu. Ah, não sei se eu sou melhor não, eu sei que a gente vai bem juntas, então vamos fazer isso juntas. Bom, eu tenho uma brincadeira, que eu digo aqui que gosto é que nem braço, né? Tem gente que não tem, então fica bem difícil... A gente estabelecer assim, a regra do padrão de beleza é essa, é gosto, né? Então, eu lembro que a gente comentou isso várias vezes ao longo da Copa, que a gente entendia a beleza coletiva, que é a beleza do grupo, você olha e acha o grupo bonito, que era o que eu achava desse pessoal que se relaciona aí ao norte da África e ao Oriente Médio, tipo a seleção do Irã, a seleção da Tunísia, o Egito não como um todo, né, mas a coletividade deles é bem bonita. E às vezes você vai ver, individualmente o padrão não é interessante, indivíduo por indivíduo não é interessante, e o contrário, né? Então algumas seleções que não tem uma coletividade, você fala assim, nossa, que povo bonito, não tem, mas na hora que você vai ver, existem indivíduos absurdamente bonitos, como é o caso das seleções, para mim, né? O caso das seleções bem nórdicas, assim, eu não acho a coletividade bonita, mas existem indivíduos belíssimos, ou mesmo a asiática. A coletividade eu não acho bonita, mas tem indivíduos que são belíssimos, né? Então já começa uma coisa meio por aí. E a gente ficou de olho bastante nessa coisa assim da beleza do público também, né? A gente não ficou, o jogador, as pernas, não sei o quê. Não, a gente quis comentar a beleza do povo, a representatividade, né? Essa coisa das belezas individuais e como um todo a plateia, né? Os torcedores, as torcidas e representando os países. Eu acho que isso que foi genial na nossa interação, porque a gente não ficou ligado também no grupo só no futebol, a gente falou de assuntos das culturas dos povos, como vocês lembram, a gente entrou com o episódio do machismo por causa dos eventos da Copa do Mundo, e a gente também discutiu coisas como asseio, cuidado, torcida, garra do time, como isso influencia. Então, assim, a beleza que a gente está falando, que fique bem claro,
é uma beleza observada enquanto representação do país que estava ali, né? Eu não sei, falar em muso da Copa exatamente e tal, era uma brincadeira que a gente estava fazendo no nosso grupo aqui de WhatsApp. Eu diria que para mim, realmente, falar em muso da Copa seria mesmo o Salah, mas é por algo que eu carrego a favor dele desde 2012. Né? Mas foi nessa Copa que eu parei mesmo, né? Porque é um mundial que você para. Se não, desde das Olimpíadas de 2012, era mais uma coisa aqui, outra ali. Então eu já carrego uma simpatia por ele, muito grande, pela descrição dele, pelo futebol que ele tem. E na realidade eu vou confessar aqui que eu tenho mais encantamento, sou mais apaixonada pelo que eles fazem em dupla, ele e o Firmino, do que nele especificamente. Mas falando do Salah, que vem de um país com baixíssima tradição, com uma história de violência no futebol também em 2012, né? 2012, gente, que ficou suspenso, inclusive, qualquer jogo no campeonato egípcio, porque foi um número de mortes num dos jogos muito grande. Atentado, né? Então, assim, ele vem de um país com pouca tradição, ele vem de um país tão pobre ou mais como o nosso, com problemas políticos gravíssimos, e aí vai e tem uma vida super discreta. Eu estou contextualizando tudo, né? E ainda é engajado, né, nos trabalhos sociais em relação à fome no mundo e tal, e joga um bruta do futebol. O primeiro jogo que ele fez, que foi o segundo do Egito, se ele fizesse um gol que ele deu um giro de 180, quase um giro de 180, foi e chutou com a canhota, que aquilo que se saísse gol, acho que teria sido um dos gols mais bonitos da Copa. Então é uma habilidade, um futebol que realmente me encanta. O Salah tem um futebol do estilo que eu gosto. Aquele futebol que o cara pega a bola e você fala, que bonito, desde a pegada até a hora que ou ele pede a bola, que alguém tira, ou ele finaliza de alguma maneira. Isso me conquista. E eu acho ele um cara realmente muito bonito. Talvez não seja o cara mais bonito da Copa, acho que tinha uns jogadores do Irã que eu já esqueci todos os nomes, e o Haddad da Tunísia, mas no contexto, para mim, o muso é realmente o Salah. E ainda mais o que aconteceu lá na Confederação Egípcia, né? Da história do líder da Chechênia e o posicionamento dele e tal. Então, para mim, ele é um muso da Copa por agregar todas essas qualidades assim, né? Não, eu acho o Salah gato também. Acho mesmo. O jogador em campo mais gato que eu tinha achado era aquele menino da Islândia, que eu não sei o nome, não consigo pronunciar. Muito bonito. Mas eu tirei meu muso da arquibancada. O pai do goleiro da Dinamarca, o goleiro Schmeichel, e o pai era o Peter Schmeichel. Além de tudo, pela postura dele torcendo pelo filho, uma graça, um homem lindo, de mais idade, né? Para nós mais velhas é um pouco mais, né? E por causa das entrevistas que ele deu falando dos maus exemplos no futebol também, acho que isso também veio para juntar, assim, no que ele já tinha apresentado de estética. Eu queria citar um também. Vamos. É o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate. Muito bonito, muito elegante, sempre com um colete bem alinhado, colete de alfaiataria. E ele, uma postura bonita, elegante, né? bonita, um relógio de elite, um relógio afinado. Gostei, muito bonito. Não um muso, mas um jogador que me chamou muita atenção, que eu lembrei aqui vocês comentando as coisas bizarras da Copa, mas ele foi o goleiro da Coreia, cara. Eu fiquei assim, sem saber se era homem ou se era mulher. Eu até perguntei no grupo. Aí a Angélica falou. É menina ou menina? Como diz aqui no Hotmart, né? Menina, mira. Ele tem uma aparência andrógena, né? E a Angélica até falou lá no grupo que com os asiáticos isso é um pouco normal e tal, que tem isso mesmo. E realmente, né? Asiático a gente tem o preconceito de falar que eles são, principalmente os japoneses, os coreanos, que é tudo igual, mas... Cara, o cabelo, sei lá o que era, na hora que eu olhei, você falou, uai, é homem ou mulher? Né? Mas é um pouco característica até do K-pop, é moda na Coreia, a androginia, né? Tem a coisa do K-pop e pode ser que ele seja um boy moderno. Mas é porque esse é um ponto forte dos asiáticos, né? Que eu acho, inclusive, vou abrir um parênteses, já que eu falei lá atrás da beleza coletiva e individual, eu acho essa androginia
na questão estética dos asiáticos, um ponto fortíssimo na questão estética deles. Eu acho essa androginia interessantíssima na questão estética, né, deles, e acho que eles estão explorando isso muito bem, os asiáticos como um todo. E eu lembro bem dessa cena do Guilherme perguntar no grupo, gente, mas de verdade, a gente sabe que é homem porque tá, né, numa Copa do Mundo e tal, que é masculina, mas se vê uma foto perdida, fala assim, nossa, e agora? É menino ou é menina? E se eu contar que eu tava tomando café quando eu li isso e eu dei uma cuspidinha de rir? Eu queria dizer pros ouvintes que eu não tenho problema em achar um homem bonito. Eu acabei lembrando de mais um aqui, só que mais afastado, porque quando chega muito perto da câmera vê uns problemas na pele, não sei bem o que é o goleiro do Brasil, o Alisson. Ah, tá. Tem isso. Muito bonito. E a postura dele, a forma como ele fala, tudo. Não, ainda tem uma questão do Alisson, que é uma questão... Perdoe-me se for preconceituoso, você corta, Guilherme. Mas é uma questão intelectual. Ele é um menino de um nível um pouco mais acima, sabe? Me lembra um pouco do Leonardo da seleção de 94, que era mais instruído, tinha uma coisa intelectual mais estudada, um pouco... Sim, aí ele pensou, bom, acho que eu vou dar uma cotovelada nesse cara dos Estados Unidos, que vai ser... Ah, não fala isso é um trauma tão grande pra quem tinha a minha idade naquele momento. Se você pensar que eu tinha 17 anos e o Leonardo era um príncipe, e ele quase matou o moço com o cotovelo, e aí as meninas adolescentes todas sofreram loucamente, porque ele ainda ficou fora da Copa. Mas não tem o lance que a mulher também tem umas meninas que gostam de um bad boy? Às vezes esse era o lance dele. Olha, mas não era o mote do Leonardo, não era, sabe? Não era o nicho dele de público. O público dele era quem gostava de príncipe. Mas peraí, o Guilherme, que você não tá entendendo é que ele ficou fora o resto da Copa. Isso, a gente não podia vê-lo. É um absurdo. Entendeu? Aliás, a Copa de 94 teve 3 grandes lances inesquecíveis, né? A cotovelada do Leonardo, o terceiro gol do Brasil contra a Holanda, que é aquela cena clássica do gol do branco, a cena clássica do Romário saindo por milímetros da frente da bola. Era aquilo ou a cadeira de roda. Foda. Eu vibro vendo aquilo nos replays hoje em dia. Foda demais. E a genialidade daquilo, entendeu? Ele estava muito bem posicionado, o branco chutou, ele correu pra bola, na hora que ele viu que a bola ia entrar, ele desvia. Quer dizer, cadê isso na nossa seleção, entendeu? Não, quando a gente aprendeu a expressão corta-luz, lembra disso, Angélica? Exatamente. E a perda do pênalti do Baggio, né? Na final. Acho que são 3 grandes momentos mesmo. Eu tava até falando com uma amiga hoje, a gente tava vendo o comecinho do jogo da Colômbia e Inglaterra, aí tem aquele Kane, né? Aí minha amiga, pô, esse Kane é feio pra caramba. E ele tem cara de psicopata. Aí a gente parou e se olhou assim, né? Tipo, aí eu acabei falando assim, a grande dificuldade do psicopata é justamente porque ele não tem uma cara, né? E a gente tem mania de falar, nossa, tem cara de psicopata. E foi exatamente o que eu senti com esse daí agora. Então, eu tenho uma teoria de que o psicopata tem até um olhar que é comum. Mas é uma percepção que é pré-sensorial. Em sendo pré-sensorial, ela não pode ser cientificamente comprovada, porque o pré-sensorial é desenvolvido de forma diferente entre os indivíduos. Mas eu tenho certeza que o psicopata tem um olhar, cara. A saber, não é esse olhar desse cara e não é qualquer olho arregalado que eu acho que é o olhar do psicopata, mas a gente convencionou socialmente que o olhar arregalado é cara de psicopata. O que é engraçado, né? Porque um olhar arregalado desse deve estar mais para um cara que cheirou 30 carreiras do que para um psicopata, né? Eu não lembro se foi um jogador da Bélgica ou da Tunísia que a seleção fez gol, aí a bola veio pra ele e pegou, agora eu vou estufar essa rede aqui. E a bola pega na trave e volta na cabeça dele. Ai, gente, e o menino esperando o ônibus? Aquele do Senegal, né? Eu não lembro quanto aqui foi. Gente, ele vê a bola passar com a mão na cintura, tipo, passou o ônibus. Não era meu. Ele ficou encostado ali na trave. Ele, olha aí, que beleza de gol.
Esse time é muito bom. Bem treinado, boa jogada. Só que eu tenho um monte de amigo que disse que aquilo é normal. Não, é normal ficar ali pra tirar a bola. Ele tava no lugar certo, ele só não fez a coisa certa. Não, e com a mão na cintura. Velho, ele tava muito perdi meu busão, cara. Ele tava muito perdi meu busão. Ah, gente, sei lá, às vezes o cara terminou com a namorada, tá pensando na vida. Não sei. Mas veio o pastor Guilherme compreensivo. Por falar em pastor e o tombo do Tite, eu fiquei triste. Eu queria ver o Tite com os jogadores. Não, o melhor é a reação dele, né? Que ele saiu igual um menino cagado, assim, levantou e olhou pra um lado, olhou pro outro, falou, não, deixa eu voltar pro banco, ficar de boa, ver se ninguém viu isso aqui. Tem uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho interessante falar, pelo menos nem que seja rapidamente, assim, que é do Galvão, né, cara? É uma Copa à parte. É, que a gente tem uns admiradores, né? A Renata mesmo só assiste Copa com o Galvão. Eu sou supersticiosíssima. O Brasil só ganha se tiver Galvão. Contra a Bélgica você viu sem Galvão? Não, eu vi com o Galvão e aí o que aconteceu? O problema do jogo do Brasil com a Bélgica é que eu tava fazendo meme, eu tenho 2 pastores belgas, e eu tava fazendo meme com a torcida da Bélgica pro Facebook, pro Stories do Instagram, desde o primeiro jogo da Bélgica, nunca me dando conta que ela ia cruzar nosso caminho. E aí, no dia da torcida da Bélgica, no dia do jogo do Brasil, eu cantei vitória antes do tempo com os pastores belgas, dei nocaute neles, derrubei eles no chão. E aí tirei a foto, fiz um meme que eu já tinha neutralizado a torcida da Bélgica. E aí, eu tive que admitir publicamente e fazer um meme deles me derrubando no chão depois, entendeu? Foi isso que a gente perdeu naquele dia. Toda a eliminação do Brasil tem as fases do Galvão, né? Por exemplo, tem a fase que o Galvão dá esporro, ele deu esporro lá no Fagner, que ele caiu. Fagner, agora não é hora, não é assim que a gente vai ganhar. Tem o Galvão coach, né? Que o Fernandinho fez o gol contra. Aí no segundo tempo ele pegou uma bola lá no meio campo. Vamos, Fernandinho, é isso aí, não pode se abater. É o Galvão motivacional, motivacional. Tem a fase do desespero que ele não faz a menor ideia do que ele tá narrando. Tipo, o jogador sentiu, hein? Bola na área, quem é que sobe? Tipo, é igual aquela luta que ele narrou de UFC, né? Esquerda, direita, esquerda, ou a natação lá na Olimpíada que o Phelps vai perder, perdeu. Aí apareceu o nome do Phelps e não ganhou. Tem o Galvão político, né? Eu achei que não ia rolar isso no final da transmissão. Eu tava olhando ele. Ele dá lição de moral, né? Aí ele meio que mordeu os lábios. Linguagem corporal significa que ele tá segurando aquilo que ele vai falar, né? Mas aí ele falou assim, ele começou, o país passa por um momento complicado. Aí eu, lá vem, rapaz, Galvão político. Mas o meu Galvão favorito, Michael, é o Galvão que toma esporro do Arnaldo. Não é, Arnaldo? Não. Ele sempre me contraria. Eu lembro que nesse jogo, acho que foi nesse jogo que o Galvão falou, foi falta, Arnaldo? Aí o Arnaldo, não foi falta. Aí passou o replay, tinha sido falta. Aí eu escrevi no grupo, né, o Arnaldo não aprende, né? O Galvão sempre tá certo. Não, mas melhor é quando o Arnaldo nem dá papo, ele só fala não. E ele sempre me contraria. A gente faz essa brincadeira. Tipo, força uma intimidade muito engraçada, cara. Eu sei que eles têm intimidade, mas fica engraçado no ar. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Assim, não é dizer que gosto. Eu me divirto muito assistindo narração do Galvão Bueno. Eu me divirto, pra mim é um show à parte. É aquilo que eu falo, né? Já que eu não tô tão ligada ou tão assim na questão técnica, tática e tal, eu não vou conseguir acompanhar o raciocínio instantâneo de uma análise mais profunda, né? Eu prefiro ficar com esses comentários no pós-jogo, né? Daí eu posso acompanhar sem a emoção e o calor do jogo. Então, assisto com o Galvão, me divirto horrores e eu vou aproveitar para falar isso pro público. Eu particularmente tenho um motivo para ter um respeito ao Galvão, porque depois daquele pré-olímpico que foi na minha cidade, em 90 e poucos, eu já tô perdido. Qual cidade? Londrina. 90 não é verão de 2000. Eu lembrava que era bem esse finalzinho do século XX aí. Achava que fosse antes, tivesse sido antes.
anos. Ele se casou com uma mulher na minha cidade e ele morou muitos anos. Hoje eu não sei se ele ainda mora em Londrina. Morou lá, né? Casou com ela e tal, teve filho, ficou lá. E aí ele tem a idade da minha mãe. Por consequência, a mãe dele tem a idade da minha avó. E aí minha mãe estava passando um momento muito difícil, emocional, financeiro, enfim, das duas coisas juntas, mas principalmente de saúde psíquica, assim, né, com depressão e tal. E ela começou a falar muito de uma senhora que tinha recém-mudado para Londrina, que frequentava a mesma paróquia lá, que minha mãe frequenta, né, na igreja católica, e que conversava muito e que sempre vinha com palavra positiva. E essa senhora um dia apareceu na casa da minha mãe, assim, do nada, do além, e começou a aparecer lá de vez em quando só para conversar. Gente, essa mulher era a mãe do Galvão, a dona Mildred. E eu sei o quanto dona Mildred contribuiu positivamente para o bem-estar da minha mãe, esse bem-estar psicológico. Uma senhora que não era de lá, que tinha se mudado para lá, que tinha uma idade avançada, a idade para ser minha avó, né, mãe da minha mãe, o quanto isso contribuiu positivamente, sabe? E aí, puxa, se dona Mildred, sem ter o menor interesse, né, deu essa força pra minha mãe num momento tão delicado da saúde psíquica dela, sei lá, eu passei a sentir e olhar o Galvão diferente, entendeu? De ele ser uma pessoa de uma meia idade, vindo não sei de onde, porque eu não sei de onde ele estava indo pra morar em Londrina, ele levou a mãe. Fofo, muito legal. Colocou a mãe pra morar no mesmo prédio, não no mesmo apartamento, no mesmo prédio super luxuoso que ele morava. Ela contava pra minha mãe, né, dos benefícios que ele sempre levava pra ela, assim, sabe, de viagem, de viajar junto, de estar junto, de viajar em férias e não a trabalho. Então, assim, como eu conheci esse aspecto, eu não consigo, assim, eu tinha muita birra dele antes. E então, a partir daí, coincidência ou não, eu passei a achar mega divertido, passei a ver com outros olhos. Ele fala umas porcarias que eu falo, meu, cala a boca, Galvão. eu passo por isso. O Galvão é que nem aquele tio que a gente tem, né? Ele fala merda pra cacete, mas é nosso tio, velho. O folclore do Galvão acabou ficando maior que ele, né? Mas muito claro pra mim, eu sempre achei o Galvão um dos maiores, assim. E depois que o Luciano do Vale morreu, que as pessoas comentavam toda a história da narração na TV, ficou muito claro que ele é um dos 3 maiores narradores da TV brasileira. Foi explicado muito ali em 2014 o porquê, que é ele, o Luciano do Vale e o Silvio Luiz, né? E eles sempre falavam, o Luciano do Vale tem a técnica do Galvão. Aí a técnica do Galvão é aquela coisa de tu assistir um jogo, igual a gente tava brincando aqui, ele ser dramático, é que ele consegue colocar a emoção até onde não existe, né? Isso é difícil de ser feito, não é qualquer um que consegue fazer isso. Então, por que eu tô falando essas coisas? Porque eu fiquei um tanto quanto triste quando no final da transmissão ele falou que pode ser a última Copa dele, pode ser que não seja, mas só o fato de ter falado significa que ele já considera a possibilidade, né? Porque há 30 anos ele trabalha junto com o Casagrande e o Arnaldo, né? Se os dois caírem, o Arnaldo já disse, já anunciou que vai parar. Então, assim, ele não sabe como é que ele vai fazer. Ele tem todo um esquema de se sentir à vontade com os parceiros. É difícil mesmo quando você perde um parceiro de trabalho. Isso ele falou, e fora que, assim, grande parte daquilo que é chamado de crônica esportiva, o pessoal da velha guarda, eles meio que ficaram numa espécie de prorrogação ali depois de 2010, porque a Copa, ela foi aqui. Então o pessoal queria acompanhar. Agora, se tu pegar a distância 2018, 2022, comparar com 2010, 2014, ela parece enorme. Então, não sei como é que esse pessoal vai... E fora que o esporte tá mudando, algumas coisas não são tão legais, sabe? Tem uma renovação que precisa acontecer. Mas é triste porque fez parte da minha infância, assim. Eu vi o Brasil ganhar em 2002, então foi sempre divertido as narrações do Galvão. E puxando aí a história que a Angélica tava falando já para um negócio que também aconteceu na final da Copa, que foi o desabafo do Casagrande, né? Que ele falou que tinha uma meta de fazer uma Copa de ir sóbrio, ficar sóbrio e voltar sóbrio. E depois que eu vi esse depoimento, eu fui buscar algumas entrevistas e o próprio Galvão, ele foi uma pessoa importante pro Casagrande. O Casagrande falou para alguns jornalistas que ele insistiu
O Galvão insistiu para que o Casagrande fosse em 2010, que seria importante para ele, esse tipo de coisa, né? Então, quando esse pessoal vai se retirando, tu sente que uma parte da tua vida, assim, tá indo embora, que o tempo tá passando. É meio triste. Eu acho que o Galvão, a gente não pode olhar o Galvão agora. Né, assim, lógico que tem uma galera aí que tá crescendo, a meninada aí de 15 anos, né, pra baixo, que conhece o Galvão só agora. Mas igual o Marco falou, eu também acompanho transmissão da seleção desde de 2002, por ali. 2002 foi a minha primeira Copa. 2000, eu me lembro de assistir Olimpíadas e coisas assim. Mas o Galvão, assim, ele se estabeleceu. Ele é o narrador oficial da Globo de seleção brasileira, é o narrador de Fórmula 1. Eu acompanhei muito Fórmula 1 durante uns anos, principalmente naquela época que o Felipe Massa estava bem e tal. Eu acompanhava todos, acordava de madrugada para assistir Fórmula 1. E você vê que o cara é diferente. Muito do que ele tá ficando, entre aspas, um pouco mais chato, é porque ele é da velha escola, igual o Mike tá falando, tem que renovar, né? Então, assim, o ritmo dele é outro, e pra gente, assim, já não tá a mesma coisa. E posso só falar uma coisa em cima disso que você falou, desculpa te interromper, é porque ele se expõe muito, né? Ele não fica só no futebol, ele narra luta, ele narra vôlei, ele se expõe muito e isso acaba cansando, né? Mas você ia falar dos sim, bordões, e assim, ele tem os bordões, né, que ele carrega e que são clássicos, né, vamos dizer assim. Ele não pode abrir mão. Acaba que o Sai Que É Tua, Alisson, né, ele voltou agora na Copa, né, o Sai Que É Tua, Tafarel, olha o gol, olha o que ele fez. Ou quando o Alisson chuta pra fora, né, que eu até postei no nosso grupo, o Galvão. Que isso, Alisson. Vamos levar em consideração o episódio do Twitter do Cala a Boca Galvão, que ele levou na brincadeira. Vocês lembram disso? Não sei se ele levou tão na brincadeira. Ah, cara, ele fez piada no final das contas, ele lidou muito bem com a coisa, sabe? Não ficou putinho, não mudou o jeito que fazia as coisas, saiu por cima, continuou fazendo dele, entendeu? E tá aí, numa boa. Não com certeza. Levou na brincadeira, tipo, ele debochou de si mesmo e disse que Galvão era uma ave, ficou brincando, nananã, porque também, do jeito que é a coisa, ele podia ter dado uma de estrelinha e eu sou o narrador global e tal, e cara, não foi assim que se desenrolou. Ficar meio chateado, eu acho que é meio normal. O cara tem que ter sangue de barata pra não falar assim, nada, vamos tirar onda e tal. Acho que uma chateaçãozinha é normal, né? Eu acho que também, eu fiquei com a sensação de que ele levou na brincadeira e que, enfim, né, ficar um pouquinho chateado tá dentro do pacote, né? Quem não se chatearia do mundo inteiro te fazendo uma crítica, né? Ele levou também na brincadeira aquela vez, entre aspas, na brincadeira aquela vez, foi até mais grave, em 2016, quando ele meio que atrasou a prova de natação, né? Porque é aquele silêncio antes da largada e ele tava falando lá, isso tem no YouTube, na raia 1, fulano de tal, tipo, aí o cara da BBC tava falando, pô, esse cara do lado podia ficar quieto. Se tem o áudio a transmissão da BBC, tu ouve o Galvão no fundo, fulano de tal, na raia 3. Aí adiaram a largada. Aí depois ele postou a foto na rede social dele, pra quem tá com falta de pauta aí, meu microfone vazou, pedi desculpa, ele postou a foto com o pessoal da BBC. Vai ser triste, mas vai acontecer, né? Vai chegar uma hora que o Galvão vai se retirar. Vocês falaram do Sai Que É, quem é que sobe e vai que é sua, né? Uns 2-3 meses antes da Copa, eu vi que ele tava... Não sei se vocês viram ele no programa do Bial, o Galvão. Vi, muito boa aquela entrevista. E aí ele contou 2 histórias, porque assim, eu tava mega cansada, eu não consegui ver o programa até o final. Foi uma noite toda só com ele. Não sei se todos os programas do Bial são assim. Uma noite toda com o entrevistado, enfim. E aí ele contou 2 histórias que eu registrei, assim. A do Sai Que É Sua, Tafarel, eu conhecia já. Mas a do... bom amigos, queridos amigos da Rede Globo, não é isso? Amigos da Rede Globo. Bem amigos. Que ele disse que ele tava na época da Fórmula 1... Cada vez que ele ia narrar, ele estava num país com um fuso horário muito diferente do anterior. Então assim, nessa semana estava na Malásia, que é praticamente 12 horas, né, de diferença do Brasil. Então se lá era noite, que era dia e vice-versa. Na seguinte ele estava no meio da Europa, que é uma diferença de 4, 5 horas. Aí daqui a pouco estava aqui no Brasil.
e aí dali a pouco tava na América do Norte, então ele ficava tão perdido sem saber que horas deveria ser no Brasil, que na hora que ele começou a narrar, falhou o raciocínio, se no Brasil seria dia, tarde ou noite. Aí ele ficou sem saber o que falar, já tava ao vivo, ele, amigos da Rede Globo e tal, porque ele não sabia se dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Aí acabou virando o bordão dele. O que eu acho muito, muito engraçado, porque eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança disso na Copa de 90, que foi quando saiu o Sai Que É Sua. Porque, gente, vocês não têm noção, o Tafarel não se mexia no gol. O Tafarel era uma estátua. E aquilo dava uma angústia na gente, né? Que vocês não têm noção do que era aquilo. E aí, nessas agonias do Galvão, ele ficava, sai, Tafarel, sai, Tafarel, você tem que sair. Aí nessa, ele começou, sai que é sua. Daí, foi bom você ter lembrado, porque quando eu falei ali do momento Galvão, eu não tenho a menor ideia do que eu estou narrando. Eu lembrei agora um outro exemplo, que às vezes tem cruzamento na área, e ele fala assim, sai que é sua, Marcos, não foi. Só que a bola ela nem entrou na área ainda. A gente fazia uma piada já na Copa de 94, imitando o Galvão, assim, sai que é sua, Tafarel, gol! Assim. Agora, tu pegando as grandes narrações dele, principalmente aquela de 98 ali, Brasil e Holanda, né? Os melhores momentos, porque o jogo em si foi muito intenso, aí na prorrogação era gol de ouro, então quem fizesse ali acabou. E a Holanda atacando, o Galvão narrando e o Galvão nos pênaltis, sai que é sua, marcante, não tem como. É história. É, muito desses bordões, eles saem ao vivo, né? Uma história que ele contou, acho que foi até nessa entrevista, e quem quiser assistir, tem no YouTube. Todos esses programas do Bial tem no YouTube. Ele contando do Pode Isso, Arnaldo, que também virou bordão de todo mundo fala isso, assim, muita gente fala isso durante o dia, né? E isso foi uma coisa que ele falou à toa, assim, pode isso, Arnaldo, né? Durante uma transmissão, aí o Arnaldo, no final do jogo, falou com ele, ô Galvão, esse do Pode Isso, Arnaldo aí é bom, tem que repetir, não sei o que. Aí ficou por causa do Arnaldo. E hoje funciona demais, né, cara? E a sintonia do Arnaldo com o Galvão é muito legal, cara. Sim, mas um cara que eu acho que tá crescendo muito e que cresceu muito nessa Copa foi o Luiz Roberto, que ele... Ah, isso é fácil. Gente, o que foi aquele grito dele? Esse é o maior esporte do planeta! Cara, aquilo foi muito emocionante. Eu tava esperando a hora de falar dele também. Eu gostei. Ele é um lindo. Isso é legal. O Luiz Roberto, ele soube se renovar e nessa aí o Kleber Machado acabou ficando pra trás, né? Eu sempre gostei mais do Kleber Machado, mas acho mais vibrante assim a narração dele. Ele pega Portugal e Espanha, mas não tem como. O Luiz Roberto, ele soube levar a emoção aí nessa Copa. Já vinha a diferença do Rio pra São Paulo, né? Os dois. Já vinha numa ascensão, né? Ele soube brincar com ele mesmo, né? No jogo da França lá. Não tivemos negros maravilhosos. Isso que eu queria comentar, sabe por quê? Porque na Copa, isso foi 2010 ou foi 2014? 2014, né? Que ele fez a narração e falou, esses negros maravilhosos da França que saem tabelando pelo meio de campo. E a galera da internet caiu de pau em cima dele, né? Todo mundo. E teve meme ele fez de novo esse ano. E teve meme dele sendo chicoteado e colocaram 1000 coisas do Luiz Roberto. E nessa Copa ele, de novo, lançou a parada, tipo... E ele eu vi saindo por cima da brincadeira. Eu realmente falei, não, dei muita moral pro Luiz Roberto. Ele mandou quase que literalmente essa frase. É um privilégio estar aqui pra narrar esse jogo com esses negros maravilhosos. Achei incrível. Mas, cara, a hora que ele gritou, que ele deu esse grito do esse é o maior esporte do planeta, foi um negócio tão do fundo da alma. Eu tava na cozinha, eu não vou esquecer isso. Eu tava na cozinha de costas, fazendo alguma comida. Minha cozinha é americana, a TV fica bem visível da cozinha. Eu parei o que eu tava fazendo pra olhar de tão emocionante que foi o grito, sabe? Que jogo foi esse? Em qual situação? Lá vem cobrança, levantamento, Mina!
assim? Esse jogo tava ganho e, porra, acabou. Diferente, completamente diferente. Foi um jogo sensacional. Mas, cara, saiu do fundo da alma dele. Eu acho que, de alguma forma, na inteligência emocional dele, ele sacou que aquele era o jogo mais importante que ele ia narrar na Copa, sacou? Isso é legal, porque tem toda a Copa. Até eles fizeram um especial no Esporte Espetacular, porque tem toda a Copa, né? Na de 2010, acho que foi Gana e Senegal. Eu não me recordo qual foi a de 2014. Na de 2006 foi Itália e Alemanha, semifinal. Na de 98 foi Brasil e Holanda. E é legal porque os caras estão lá, eles estão vivendo toda aquela atmosfera do estádio e eles sentem que aquilo é um momento histórico. Não, e assim, é bonito, né, você presenciar isso, você tá ali e tu vê, por exemplo, nesse caso, você vê um narrador ficar grandioso, né? Todos os resumos da Copa que foram feitos pela Globo, esse grito entrou. E hoje mais cedo eu tava pensando como que poderia ser essa renovação da equipe da Globo. Eu cheguei a uma conclusão que pode ser algo, tipo, eles pegaram um terceiro narrador agora, né, que se eu não me engano o nome dele é Gustavo Villani, posso estar errado. E eu acho que vai ser mais ou menos assim, Luiz Roberto narra a abertura, Kleber Machado narra a final, ou algo assim, entendeu? E eu acho que vai ser dessa forma. Tem o Escobar, você não tá levando o Escobar em consideração. Não, Escobar não, é horrível. Escobar ficou muito pra trás e eles contrataram o Villani pra deixar ele meio bem escanteado. Mas o carisma do Escobar é algo espetacular. Vocês não têm ideia, de verdade, agora falando de verdade, vocês não têm ideia do quanto o Escobar é amado pelo público. Mas eu acho que ele é amado. Nessa corrida ele ficou meio que pra trás, assim, porque eles contrataram um narrador. Mas a Globo promove quem ela quer, né, meu amor? Esqueceu? Isso, então, ficou pra trás. Ele teve a chance, é cruel dizer isso, mas não sei se a ambição dele era narrar também, mas acabou ficando pra trás. Nessa aí eu acho que vai ser assim, né? O Luiz Roberto narra a abertura, Kleber Machado narra a final. Eu acho que esse Gustavo Villani, ele veio para substituir o Galvão mesmo. Até no Bem Amigos eu assisti a apresentação dele, porque a Globo ela mudou, né? Que agora não existe mais Globo Sport TV e a Globoesporte.com. É uma equipe só, é um escritório só. É tudo uma coisa só. Então, até comentarista, por exemplo, o Roger, né? Ele comentava na Sport TV, ele veio pra Globo, né? Teve comentarista da Globo que foi pra Sport TV comentar a Copa. Então eu acho que, por exemplo, tem um narrador na Sport TV, que é o Luiz Carlos Júnior, que é capaz dele pegar uma brecha ali na Globo também, que ele é muito bom narrador. Isso, e eu acho assim, eu concordava contigo, mas eu acho que o Luiz Roberto os dois eles saem muito grande dessa Copa e talvez isso influencie. Então, até ontem eu achei engraçado que quando o Galvão tava se despedindo, ali pequenininho no canto direito estava o Milton Leite, que era a minha aposta que ia substituir o Galvão. Ele começou fazendo Champions League ali na Rede Globo, mas parou e agora, pelo que se desenha, vai ser do Sport TV mesmo, né? E o Luiz Carlos Júnior também narrou vários jogos da Globo. E ele é aquele narrador que vinha de tempo, sabe que tá lá, mas de uns anos pra cá começou a se destacar também na narração. Mas eu ainda acho que o Galvão vai ser substituído por duas pessoas. A minha aposta é no Luiz Roberto e eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, porque eu achei que ele deu conta muito bem do recado. Ele deu conta de emocionar num nível muito horizontal com o público. Destacar também que o Roger, como comentarista, ajudava, né? Às vezes tu tem um entrosamento bom ali entre os dois, acaba destacando mais ainda. Química. Né? Eu tenho que tirar o meu chapéu pra ele, porque eu não gostava nem um pouco dele como jogador, acho muito cômodo um jogador com a fama que ele teve falar dos outros, eu tenho essa ressalva, mas não sou cego, ele como comentarista é bom. Eu tava esperando pra falar que gostei muito da dupla Luiz Roberto e Roger. Muito mesmo. De todos os jogos que eu assisti com a narração de um e o comentário do outro, eu achei que merecia o destaque sim. Que nem eu e você, né, bebê? Pois é, que agora, minha filha, agora com essa sintonia toda, os meninos aqui estão lascados. Não, lascado não, tá contribuindo e muito pro programa. Modo de dizer, gente. Eu não podia deixar de ressaltar esse afeto. Claro. Mas, gente, aqui, o papo tá bom. Eu acho que a gente passou muito aqui, muitos assuntos. Não falamos do Canarinho Pistola e nem do Mago da Copa, né? Do Mago Russo.
Mas Canarinho Pistola representa a gente. Eu acho que todos os mascotes tinham que ser pistolas. Torcedor psicopata, né? É, o feiticeiro de Samara. Aí o cara começa a dar entrevista e deixa de ser psicopata, pô. E por isso que perdeu. Perdeu a Era graça. um cara tímido demais, tadinho, fiquei com muita pena dele. E eu acho, quero deixar aqui meu recado, que eu acho que todos os mascotes tinham que ser pistola, tá? Com certeza, com certeza. Ah, gente, olha só, eu sei que vocês são muito jovens, mas eu e a Angélica, acho que ela vai concordar comigo nisso. Eu gostaria de lembrar que a despedida da Copa, quando eles trazem de volta o Misha chorando e o mascote atual da Copa chorando. Ah, cara, foi pegou triste. fundo na alma, velho. Aquilo foi Eu tinha triste. 3 anos de idade e me lembro do Misha. É, porque a gente fica com aquela... É tipo domingo à noite, né? Que sabe, putz, amanhã tem que trabalhar, acabou essa aventura aí. Foi, não, e um jeito tão bonito de se despedir quanto da Olimpíada de Moscou. Eles aproveitaram aquele momento que entrou pra história e fizeram de novo. Foi super bonito. Vamos então, roda a vinheta, momento cultural aí. Momento cultural. Ô querida, fala pra mãe. Cara, aproveitando o tema, eu queria indicar, enquanto ainda tá no ar, porque eu já sei que a Netflix vai tirar, o documentário em 4 partes desse ano, produzido para introdução da Copa do Mundo, o documentário da FIFA, que traz os maiores momentos e os fatos sobre Copas do Mundo, e que é muito interessante porque a gente vê o tamanho. Eu não sei se a gente tem, eu não tinha talvez, noção do tamanho da seleção brasileira. Cara, é muito grandioso o negócio. O Brasil tá em tudo dos maiores fatos da FIFA. Tá. Então foi bem legal ver o documentário, porque toda Copa eles lançam, né? Um documentário FIFA contando os resumos das outras Copas. E esse, cara, foi bem legal ver assim, que mesmo quando a gente faz merda, tipo 7-1, isso entra pra história da FIFA. O brasileiro tem que causar, né? É grande pra cacete. Então eu queria... Meu momento cultural é esse aí. O documentarinho em 4 partes da FIFA. Não, é só um comentário. É fácil de ver isso aí. Como que a Bélgica comemorou a vitória em cima do Brasil. Foi como se eles tivessem ganhado um título. Vocês perceberam? Que o jogador entrou correndo em campo e chorando e tal. Teve volta olímpica. Muito maneiro. A grandeza do Brasil, né? Como seleção de futebol. Eu vou fazer aqui uma espécie de metalinguagem, uma dica cultural, uma propaganda ao mesmo tempo, de algo que está para vir, que é o livro 1984. Indicar esse livro, é a distopia, que lá do George Orwell é muito famoso, muita gente da podosfera já falou sobre, a internet já falou sobre, mas a indicação é porque esse livro ele vai ser, eu vou publicar o texto lá do meu livro Minha Vida sobre ele, e é interessante porque quando a gente lê, a gente se espanta com a história, né? Pô, imagina como seria viver uma sociedade assim. Só que quando a gente tá numa sociedade como a nossa que tem a liberdade, a impressão que passa é que nós mesmos procuramos esse caminho para chegar a um determinado estágio. O revisionismo histórico, que eu vou apontar lá no texto, alguns fatos que aconteceram e 2 grupos, né, eles se polarizam para ver quem ganha a narrativa, e o grupo que assumiu o poder aí vai contar a história do jeito que ele quer, passa a geração, muda, crescem pessoas e a história vai sendo esquecida, vamos dizer assim. E a falta da privacidade, né, porque a gente tem a liberdade, mas você posta tudo no Facebook, a tua localização, quem é a tua família, e no fim o grande irmão, ele não precisa ser uma instituição, ele pode ser vários grandes irmãos, pode ser o Google, o Facebook, o Instagram, eles sabem tudo sobre você. Mas como isso me afeta? Eles jogam ali a propaganda, eles induzem como você pode pensar politicamente, por exemplo, te colocando numa bolha, falando para você seguir tal página, eles estão de certa forma te manipulando, né?
Qual é a diferença disso pro livro? É que você está inserido nessa sociedade, você não se espanta. Você acha que tá tudo normal. E quando tu lê uma distopia, tu fica espantado porque tu não faz parte daquela sociedade. Então é isso, aguardem. Mas fica a dica do 1984. O filme você viu, Michael? Não, assisti um pouquinho e parei ainda, mas vou ver. Então, porque eu primeiro vi o filme, depois eu li o livro, né? Eu recomendo fazer as duas coisas sempre, né? Nas grandes obras. Sim. Porque você que está partindo aí para essa análise, e eu gostei muito do seu ponto de vista, eu me identifico bastante com ele, você vai curtir. Como eu fiz o inverso, mas eu queria ter feito como você, sabe, ter lido o livro primeiro e depois ter acesso ao filme, que acho que seria mais proveitoso. Então imagina que eu fiz isso antes disso acontecer, quando essa coisa com a internet começou, o pânico que não começou a bater, né? Eu queria indicar uma série que eu terminei agora, a 3ª temporada, eu já tinha até comentado ela no episódio que vai ao ar. Proibido, tem um episódio que a gente gravou já tem uns proibido. 2 meses já. Ele vai ao ar semana que vem, gente. É sobre indicações de série. Mas eu comentei lá que eu ainda não tinha começado a ver a série e agora eu terminei de ver ela, que é Um Contra Todos. É uma série brasileira produzida pela Fox, que tem como protagonista o Júlio Andrade, que é um ator que eu sou muito fã dessa nova geração aí de atores que estão fazendo mais filmes de drama, de ação, né? Essa pegada bem Zé Padilha aí, Tropa de Elite e tal. Então, muito boa série, conta a história de um advogado que vai preso por engano e acaba acusado de tráfico, e o cara é honesto, né? Ele é tido como honesto, e como que acaba sendo corrompido pelo crime, né? O cara tá ali dentro da cadeia e acaba sendo corrompido pelo crime. São 3 temporadas atualmente, cada uma de 8 episódios de 40 minutos. Então é aquela série que você maratona em 2 finais de semana no máximo. Assim, muito dinâmica, muito boa. Cenas de ações boas e abre muita discussão, assim, questão de nosso sistema carcerário, questão de corrupção, né? Sim, muito boa. A 3ª temporada tá bem avançada. Eu não gostaria de falar, porque acho que vale a pena conhecer a obra toda, todas as 3 temporadas. Então eu não vou falar mais do que isso. Mas a questão é uma pessoa honesta que vai preso e acaba tendo que lidar ali dentro da cadeia, né, com a questão da corrupção e do crime, e o quanto que isso corrompe a pessoa, né, o quanto o crime pode corromper a pessoa. Então, a minha dica cultural é um filme que tem na Netflix. O nome do filme é Danak. Eu sei que ele tem uma tradução para o inglês que é Rainbow. E a história, então, é um filme assim, é um filme leve, sabe, não é um filme de ação, não é um filme, então, pra você ver naquela hora que você quer ver uma coisinha leve, sem tanto compromisso, com uma concentração e tal, e você quer terminar um filme alto astral, feliz. A história de 2 irmãos, numa vila afastada em algum lugar da Índia, e o menininho é cego. E aí, então, eles vão atrás do super-herói deles, que é um ator de Bollywood, né, um ator famoso, para conseguir a cirurgia para o menino recuperar a visão, porque ele não é cego de nascença. Então é a epopeia deles de praticamente atravessar o país para sair do vilarejo afastado que eles moram e encontrar esse ator. Então, assim, a história é divertidíssima, leve, é um conto infantil, na realidade, porque ele foi premiado em algum festival como melhor filme infantil, mas vale muito para adulto, porque do nosso ponto de vista de adulto a gente dá umas sacadas ali das pequenas relações sociais bem interessantes. Então, para mim foi um grande agregador, assim, sabe, nessa questão de entretenimento, de relaxar a cabeça, e ao mesmo tempo que você recebe uma mensagem do filme muito positiva, assim, né? Como recados finais, primeiro, muito obrigado por ouvir a gente. Muito obrigado a todos vocês que participaram, Renata, Angélica e Michael. Foi muito bom. Tenho algumas considerações para a gente falar com o ouvinte. Nós do Papo de Calçada somos amadores, né? Nós fazemos isso aqui porque nós gostamos e nós não somos profissionais, né? Nós estamos aprendendo a fazer podcast à medida que fazemos. Está melhorando um pouco. Estamos, né, a todo momento tentando fazer o melhor possível,
Então gostaríamos muito da opinião de vocês, da contribuição de vocês, tá joia? Papo de Calçada, podcast.blogspot.com.br é o nosso blog, @Papo Calçada nas redes sociais, Twitter e Facebook. Curte lá, né? Manda um joinha, comenta que tá seguindo a gente. De vez em quando a gente recebe um comentário assim: ah, vocês ganharam um novo ouvinte, ah, gosto muito do podcast de vocês, estou acompanhando, tal. Esse tipo de comentário a gente acaba não trazendo aqui porque são bem curtinhos, mas a gente tá vendo, tá? Todos, eu sempre que eu posso eu respondo e falo, agradeço, dou muito obrigado. Quem quiser mandar comentário, papocalçada@gmail.com é o nosso e-mail. Se quiser mandar mensagem direta no Twitter ou no Facebook também, nós vamos ler aqui. Comentário no blog, a gente lê aqui no final. Nós não estamos lendo, não é porque nós não queremos, é porque não tá tendo. Então, se você comentar, nós vamos trazer aqui o seu comentário também. A nossa dinâmica é meio corrida, a gente conversa aqui e não tem essa interação realmente com o público durante o bate-papo. É bem corrido, mas é o nosso jeito de fazer. Se vocês quiserem mais interação com o público durante o episódio, manda lá pra gente também, toda crítica é bem-vinda, tá joia? Valeu aí, até a próxima semana. Oi pessoal, tudo bem? Alguém sabe me informar em que canal tá passando a Copa? Me ajuda aí. Mas sério, gente, me fala aí que canal que tá passando a Copa. Aí, acho que eu vou começar a ver os VTs no Globoplay.